Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Marina Maia, sou orientada na iniciação científica pela professora doutora Andréia Maria Eleutério de Barros Lima Martins e para a elaboração dessa aula eu fui co-orientada pelo mestre Walter Freitas. O tema do nosso 13º encontro é Como evitar o viés de confusão. Esse é o sumário da aula, que vai contar com os tópicos aqui descritos, começando pela identificação dos objetivos propostos, passando por uma breve introdução do assunto, com foco na exposição da temática principal, considerações finais e, por fim, referências utilizadas. E os objetivos dessa apresentação são explorar o conceito e classificação do viés de uma forma geral, demonstrar propriamente o viés de confusão nos estudos epidemiológicos, bem como as estratégias utilizadas para evitá-lo, tanto no delineamento do estudo, quanto na análise dos dados. Para um melhor entendimento do tema de hoje, é importante retomar de forma rápida alguns conceitos que já foram abordados em apresentações anteriores. Primeiramente, é importante salientar a diferença existente entre os principais tipos de erro que se tem nos estudos, que seriam o erro aleatório e o erro sistemático. O erro aleatório é a parcela imprevisível do erro, que se deve ao acaso, e por essa razão não pode ser eliminado ou corrigido, mas geralmente é minimizado mediante o aumento do tamanho da amostra ou pela diminuição da variação nas medidas. Ele é, portanto, o erro referente à precisão, havendo uma distribuição aleatória de resultados em torno de um valor verdadeiro. Por outro lado, o erro sistemático consiste em qualquer erro introduzido no estudo, desde a sua preparação até a sua publicação, que distorça de modo sistemático os resultados e as conclusões de um estudo. Logo, ele vai constituir a parcela previsível do erro, podendo ser reduzido ou corrigido. Esse tipo de erro se relaciona à validade ou exatidão e ocorre uma distribuição aproximada dos resultados, mas em torno de um valor não verdadeiro. Uma vez tendo conceituado os erros, é possível definir também o viés. O viés consiste em qualquer tendência, distorção ou enviesamento que ocorra na coleta, análise e interpretação de dados que possa levar a conclusões sistematicamente diferentes da verdade. Assim, se trata de um erro do tipo sistemático, que é originado por uma incorreção metodológica durante o decorrer de uma investigação e que distorce o seu resultado. Inúmeras classes de viés já foram descritas, mas 3 merecem maior destaque no campo dos estudos epidemiológicos, que seriam o viés de seleção, de aferição e de confusão. Os 2 primeiros já foram abordados, sendo o tema dessa aula o terceiro deles. Mas antes de iniciar, um adendo importante é a divergência existente na literatura acerca dessa classificação que acabou de ser apresentada. Alguns autores não consideram a confusão como um tipo de viés, mas sim um evento diferente e independente, o fator de confusão. Isso porque no viés haveria um erro no delineamento e condução do estudo que resulta na estimativa de uma associação que não está verdadeiramente presente, enquanto que no fator de confusão a associação observada pode ser real, mesmo que não seja causal. Tendo essa ponderação sido feita, nós podemos iniciar a discussão sobre o viés de confusão. Ele constitui um dos mais relevantes problemas em estudos epidemiológicos observacionais e ocorre quando o investigador, ao tentar determinar o efeito de uma exposição na ocorrência de um resultado, mede na verdade o efeito de um outro fator, uma variável de confusão. Logo, essa variável modifica a relação entre o fator de exposição e o desfecho, ocasionando aí uma mistura ou sobreposição de efeitos. E para que uma variável seja um potencial confundidor, ela precisa atender 3 critérios, sendo que todos eles devem estar presentes. Primeiro, a variável deve ter associação com a doença, ou seja, deve ser um fator de risco para a mesma. Segundo, ela deve estar associada à exposição, isso é, estar distribuída de forma desigual entre os grupos expostos e os não expostos. E, por fim, não deve ser um efeito da exposição, nem ser um fator na via causal dessa doença. A partir dessas informações, para ficar mais claro, nós temos aqui algumas situações. Um exemplo clássico que pode ser dado é o da síndrome de Down e as variáveis ordem de nascimento e idade materna. Hoje já é sabido que o principal fator causal associado à síndrome de Down é a idade materna mais avançada. No entanto, os estudos associavam com frequência a ordem de nascimento dos filhos à maior incidência da síndrome. Então fica claro que é a sobreposição de efeitos. A maior incidência de casos nos filhos mais jovens, como está demonstrado no primeiro gráfico, ocorre porque na gestação dos mesmos a idade materna é mais avançada, como está demonstrado no segundo gráfico. Logo, nesse caso, a ordem de nascimento é uma variável de confusão, porque cumpre as 3 características necessárias para isso,
e porque mascara o efeito do real fator causal, a idade materna, sobre o desfecho, que é a síndrome de Down. Para uma outra exemplificação, agora mais detalhada, eu trouxe esse estudo hipotético de caso controle não emparelhado de uma exposição em uma doença no qual nós temos 100 casos e 100 controles. E a questão aqui é verificar se a associação da exposição com a doença é mesmo causal ou se poderia ser resultado de um fator de confusão, nesse caso a idade. A primeira coisa a se fazer é conferir se a idade está relacionada com o fato de vir a ser um caso ou um controle. Então, organizando os casos e controles conforme idade nessas novas tabelas, nós observamos que 80% dos controles têm menos de 40 anos, enquanto apenas 50% dos casos têm essa mesma faixa etária. Portanto, a idade maior está associada ao fato de ser um caso, ter a doença, e a idade menor com o fato de ser um controle, não ter a doença. A próxima questão é verificar se a idade está relacionada com o fato da pessoa ter sido exposta ou não. E nós vemos que das 130 pessoas que tinham menos de 40 anos, 10% foram expostas. Já entre os 70 sujeitos que tinham mais de 40 anos, 50% foram expostos. Assim, a idade está claramente relacionada com o fator de exposição. Portanto, nesse ponto, nós sabemos que a idade está relacionada com o fato de ser um caso, os casos eram mais velhos que os controles, e também sabemos que estar exposto tem relação com idades maiores. E por esse desbalanço na distribuição etária de casos e controles, a idade seria um fator confundidor no resultado desse estudo. Dito isso, cabe classificar os efeitos que podem advir desse fator de confusão. Esse efeito pode ser positivo, quando resulta em uma superestimativa do efeito, então a estimativa bruta é mais distante de 1 do que de fato seria caso o fator de confusão não estivesse presente. O efeito pode ser negativo, quando o fator de confusão induzir uma subestimação do efeito, então a estimativa bruta é mais próxima de 1 do que de fato seria, e pode ocorrer ainda uma inversão, que é quando ocorre a modificação aparente na direção do efeito da exposição. Então o fator protetor pode parecer um fator de risco e vice-versa. Para exemplificar cada uma dessas possibilidades, nós temos aqui algumas situações. No primeiro caso, ter computador não é um fator de risco para a obesidade, mas a posição socioeconômica mais elevada sim. Como em geral as pessoas com maior renda possuem computador em casa, o fato de se ter um computador aparenta ter maior relação com os casos de obesidade do que de fato tem, ou seja, efeito positivo. No segundo caso, se for realizado um estudo ocupacional entre trabalhadores jovens para determinar o risco de desenvolver neoplasia em decorrência da exposição a um possível carcinógeno, e esse grupo for comparado a um controle de não expostos significativamente mais velho, a associação bruta entre exposição e câncer pode acabar sendo subestimada, já que o risco de câncer aumenta independentemente com uma elevada idade, então efeito negativo. E por último, ao se considerar que a amamentação exclusiva é mais comum nos primeiros meses de vida e que a mortalidade infantil também o é, o fator de confusão idade pode levar à dedução de que a amamentação, um fator protetor, seja um fator de risco, então ocorre inversão. Então, depois de ter conceituado e demonstrado como o fator de confusão pode afetar a interpretação dos resultados, sendo uma condição indesejada em estudos epidemiológicos, é hora de mostrar como nós podemos lidar com esse problema. A questão dos fatores de confusão pode ser tratada tanto no delineamento e condução de um estudo, por meio de pareamento e randomização, quanto na análise dos dados, com as análises múltipla e estratificada. Falando primeiro sobre as táticas no delineamento, nós temos aqui inicialmente o pareamento. O pareamento ou emparelhamento é definido como o processo de seleção dos controles para que eles sejam semelhantes aos casos em certas características, como idade, raça, sexo, condição socioeconômica e ocupação. Ao realizar esse procedimento, se induz um viés de seleção, mas isso é feito porque uma grande preocupação ao se conduzir um estudo, por exemplo, os casos controle, é que casos e controles sejam diferentes em características ou exposições, além daquelas selecionadas para o estudo. Então, se nós encontramos que mais casos do que controles foram expostos, nós podemos permanecer com a dúvida de que a associação observada seria ocasionada por diferença entre casos e controles em outros fatores além daquela exposição estudada. Para evitar essa situação, nós deveríamos assegurar que a distribuição de casos e controles seja similar, e para isso o emparelhamento pode ser feito de duas formas, um emparelhamento por grupo e um emparelhamento individual. O emparelhamento por grupo, que é chamado também de emparelhamento por frequência,
consiste em selecionar os controles de maneira que a sua proporção com certas características seja idêntica à proporção de casos com as mesmas características. Esse tipo de seleção geralmente requer que todos os casos sejam selecionados primeiro e, após calcular a proporção de características no grupo de casos, é que vai ser selecionado um grupo controle com as mesmas características nas mesmas proporções. Assim, se 40% dos casos forem solteiros, por exemplo, os controles serão selecionados de forma que 40% desse grupo também o sejam. Uma outra possibilidade é o emparelhamento individual. Nessa abordagem, para cada caso selecionado, será escolhido um controle que seja similar ao caso em termos das variáveis específicas ou de interesse. Então, se o primeiro caso selecionado for um homem negro de 20 anos, irá se procurar por um outro homem negro de 20 anos para seu controle. Se o segundo caso for uma mulher branca de 50 anos, nós vamos escolher para o controle também uma mulher branca de 50 anos. Esse tipo de seleção leva ao emparelhamento de casos e controles por pares, ou seja, cada caso é individualmente emparelhado para um controle. Apesar de garantir a similaridade entre casos e controles, há alguns problemas práticos e conceituais no emparelhamento. Sobre os problemas práticos, o principal deles é em relação ao número de características pareadas. Se for feita uma tentativa para se emparelhar de acordo com muitas características, pode ser difícil ou até mesmo impossível identificar um controle. Supondo que foi decidido emparelhar cada caso por raça, sexo, idade, estado civil, número de filhos, residência e ocupação. Vai ser extremamente trabalhoso encontrar um controle que seja similar ao caso em todas essas características. Assim, quanto mais variáveis nós escolhermos para emparelhar, mais difícil vai ser encontrar um controle adequado. Um outro problema é o chamado sobreemparelhamento ou emparelhamento excessivo. Nessa situação, ocorre um emparelhamento inadvertido por outras variáveis, além daquelas planejadas pelo pesquisador. Ao usar os controles de uma mesma vizinhança, por exemplo, pode haver um emparelhamento para condições sociais, econômicas e culturais, mesmo que essa não seja a intenção ou não haja necessidade. Mas provavelmente o maior problema é o conceitual. Uma vez que nós tenhamos emparelhado os controles com os casos para certas características, nós não poderemos estudar essa característica. Isso porque, ao emparelharmos uma característica, nós definimos artificialmente uma proporção idêntica de casos e controles, determinando que a sua prevalência seja a mesma nos dois grupos. Então, é certo que não será possível responder se os casos diferem dos controles na prevalência desse fator. Por essa razão, na condução de um estudo de caso-controle, só deve ocorrer emparelhamento para variáveis que sejam fatores de risco para a doença e que não interessam ao investigador nesse estudo. Falando agora sobre a randomização é aplicável somente nos estudos experimentais e ela consiste no processo de alocação aleatória dos pacientes em grupo de intervenção ou grupo controle e requer que os participantes tenham igual chance de serem alocados em qualquer um desses grupos. Quando ela é implementada adequadamente, a randomização evita o viés de seleção e produz grupos de estudo comparáveis quanto a fatores de risco basais conhecidos e desconhecidos. É essa similaridade que assegura que os sujeitos de ambos os grupos possuam características semelhantes e que a intervenção seja a única variável divergente a ser estudada. Para que a randomização funcione, os investigadores e os participantes devem ser incapazes de prever em qual grupo cada um dos participantes vai ser alocado. Isso se chama de sigilo de alocação e, além disso, não deve ser possível também alterar a alocação de qualquer participante após a randomização. 3 tipos de randomização são mais comumente utilizados. A randomização simples é equivalente ao lançamento de uma moeda. Isso significa que um novo participante tem igual chance de ser alocado para o grupo de intervenção ou o grupo controle, independentemente das alocações anteriores. As vantagens desse tipo de randomização são o baixo custo e a facilidade de implementação, e as desvantagens incluem o risco de gerar desequilíbrios no número de participantes nos grupos, assim como na distribuição dos fatores de risco naqueles estudos com amostra pequena. Então, eles passam a ser uma boa opção para grandes ensaios, com N pelo menos maior que 200. Na randomização em bloco, a lista de randomização é uma sequência aleatória de blocos de participantes em vez de participantes individuais. Os blocos têm um tamanho pré-determinado e essa estratégia garante que o grupo de intervenção e o grupo controle sejam equilibrados quanto ao número de participantes.
A imagem aí mostra um grupo de 12 indivíduos, divididos em 3 blocos, cada um deles com 4 pessoas, e a seleção entre os blocos ocorre de forma aleatória, mas mantendo essa proporção de selecionados. Já a randomização estratificada é uma alternativa quando se deseja o equilíbrio para os fatores de risco basal. Cada novo participante é primeiramente classificado em um estrato de acordo com essa característica basal e cada estrato tem uma lista separada de randomização. Então, uma vez categorizados em seus estratos, os participantes são aleatorizados para grupo de intervenção ou grupo controle. E é importante que a estratificação seja realizada utilizando poucos estratos relevantes para que ela funcione bem. Finalizando os métodos referentes ao delineamento, alternativamente, como já foi dito, nós podemos enfrentar o problema dos fatores de confusão na análise dos dados, e uma das principais opções é a realização da análise estratificada. O objetivo dessa análise é descrever a relação entre um resultado, que é uma variável dependente ou resposta, e um conjunto simultâneo de variáveis explicativas, que podem ser preditoras ou independentes. No entanto, aqui essas relações são estabelecidas uma a uma, ou seja, é possível obter a estimativa do risco somente para um único fator de cada vez, controlando o conjunto das demais variáveis. Podem ser citadas como vantagens na análise estratificada a sua relativa simplicidade de execução e a facilidade de entendimento, mas apesar disso, ao se aplicar essa técnica, o grau de dificuldade aumenta na medida em que aumenta o número de variáveis consideradas como controle. Para ficar mais claro, aqui nós temos um exemplo de como isso é feito. Digamos que o objetivo é o estudo da relação entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão. No entanto, o interesse é verificar se existe a possibilidade de um maior risco de câncer de pulmão, que é observado em fumantes, ser resultado do fator de confusão ar poluído-urbanização. Ou seja, há a possibilidade da maior incidência do câncer de pulmão em fumantes ocorrer, na verdade, pela maior exposição à poluição, já que a maioria dos fumantes vive em áreas urbanas? Para responder essa questão, uma abordagem possível seria utilizar o método de estratificação na análise desses dados. Então, como é mostrado nessa tabela, ocorre uma estratificação por grau de urbanização, que nesse caso vai de nenhuma, leve, cidades pequenas, até cidades grandes. Feito isso, deve-se calcular então as taxas de câncer de pulmão em fumantes e em não fumantes em cada estrato de urbanização. E se a relação do câncer de pulmão realmente se deve ao hábito de fumar e não ao efeito confundidor da poluição-urbanização, em cada estrato de urbanização, a incidência de câncer de pulmão deve ser maior entre os fumantes. Ficaria claro, então, que a associação observada entre fumo e câncer de pulmão poderia não se relacionar ao grau de urbanização. Ainda assim, para um refinamento maior dessa análise, poderia ser incluído o número de cigarros fumados. Novamente, nós podemos calcular a incidência em cada célula da tabela. E se a associação observada do fumo com câncer de pulmão não for devida à urbanização-poluição, nós observaremos um padrão dose-resposta em cada estrato da urbanização. Ou seja, independente do grau de urbanização que é considerado, a incidência do câncer de pulmão é sempre maior entre fumantes se comparada aos não fumantes. Por fim, esse gráfico demonstra o resultado das análises feitas anteriormente. Nós podemos observar o que já foi dito, para cada nível de urbanização, a mortalidade por câncer de pulmão é maior em fumantes, representado pelas barras azuis, do que em não fumantes, representado pelas barras verdes. Portanto, a associação observada entre fumo e câncer de pulmão não pode ser atribuída ao nível de urbanização, e essa conclusão só pode ser feita porque, por meio da estratificação, o fator confundidor foi controlado. Já no caso da análise múltipla, nós temos que o fator de confusão é controlado por meio de modelos de cálculos matemáticos. Esses modelos são desenvolvidos para descrever o efeito simultâneo em cada elemento amostral da exposição e fatores de confusão no aumento do risco. Ou seja, há uma variável dependente e várias covariáveis associadas. Essas variáveis são correlacionadas entre si e quanto maior o número de variáveis, mais complexa se torna a análise por métodos comuns. O propósito do seu uso é simplificar ou facilitar a interpretação do fenômeno que está sendo estudado, mas apesar disso, uma desvantagem é a eventual barreira que introduz entre o pesquisador e os dados, uma vez que é praticamente obrigatório o uso dos pacotes estatísticos para a realização desses cálculos. Basicamente, esse tipo de análise se divide em dois grupos, um primeiro consistindo em técnicas exploratórias de simplificação da estrutura da variabilidade dos dados, em uma tentativa de sintetizar essas variáveis, e um segundo consistindo nas técnicas de inferência. Estão listados aqui os modelos mais utilizados,
No entanto, cabe ressaltar que o aprofundamento em cada um deles foge às limitações dessa aula. O tópico de estatística, como um todo, vai ser abordado em encontros futuros. E para finalizar, cabe reforçar alguns pontos. Os vieses são essencialmente o resultado de erros no desenho ou na execução de um estudo, sendo que é quase impossível realizar um estudo totalmente isento de vieses. Então, o que se deve fazer é tentar reduzi-los ou pelo menos reconhecê-los. Sendo assim, os resultados não devem ser ignorados apenas porque foi detectado um pequeno viés, eles devem ser interpretados com base na existência desse viés. Um outro ponto importante é que antes de ajustar o fator confundidor, os critérios para enquadrar uma variável como tal devem ser cuidadosamente verificados, isso para evitar a introdução de um novo viés por meio do superajuste. E ainda, algumas vezes, encontrar uma relação devido a um fator de confusão pode ter sua utilidade. Mesmo se a aparente associação entre um fator e a doença for realmente devido ao viés de confusão, de modo que esse fator não esteja relacionado de forma causal com a doença, a identificação dele pode ser um guia útil no rastreamento de populações, independente da não identificação do agente etiológico específico envolvido. Eu finalizo essa apresentação com as referências utilizadas. Agradeço pela atenção de todos e desejo uma boa noite. Obrigada.